agradecer mais uma vez aí pela presença dele, já esteve aqui no nosso jornal, um companheiro da gente. Fico muito feliz aí ter a justiça também integrada aqui no nosso jornal, para a gente tirar várias dúvidas aí e, logicamente, falar com a comunidade de séries e alma. Promotor, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Jonatas Rodrigues. É um prazer, uma satisfação estar aqui com você para que a gente possa fazer a nossa despedida tradicional de final de ano, conversar com a população. Eu tenho feito isso já há 17 anos que me encontro em séries e desta vez eu optei por vir aqui à sua rádio, não só pela proximidade física, vocês estão aqui pertinho da promotoria, como também pelo tratamento gentil e honesto e imparcial que vocês têm dado para o Ministério Público. Eu, desta vez, resolvi fazer a minha despedida de final de ano aqui na sua emissora. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Pelo nosso motivo de muito orgulho, doutor Marcos Rios, pela presença do senhor aqui na rádio. Eu fiquei muito feliz quando o senhor, eu posso até dizer isso, o senhor me mandou uma mensagem falando assim: Jonathan, eu quero ir lá no jornal e me fazer a despedida. E eu me senti até honrado, né? Porque mostra o respeito que o senhor tem pelo nosso jornal e também pelo Ministério Público, que eu acho que é de muito importante. Além de ser vizinhos também, né? Voltando, não fica muito longe do senhor vir, nós vamos atravessar a rua e vir aqui para a rádio. Promotor, eu já percebi já que a promotoria já está fechada, já está em recesso já a partir de hoje, promotor? A partir de hoje nós estamos em recesso, né? Ontem foi o último dia de trabalho do Poder Judiciário, dos órgãos da Justiça, né? Inclusive eu estava respondendo também por Uruana, então ontem à noite nós trabalhamos até por volta das 10 horas da noite em Uruana, certo, com audiências, especialmente de réu preso, e a gente não pode deixar isso para depois do recesso, né? Então nós trabalhamos até tarde ontem, chegamos hoje, mas durante esse período as pessoas necessitadas terão acesso à justiça, haverá um juiz e um promotor de plantão. A juíza, por exemplo, é a juíza de Uruana, com quem eu trabalhei ontem à noite. Ela estará de plantão para os casos de réu preso, questões emergenciais envolvendo, às vezes, menores, guarda de criança, essas coisas mais urgentes. A justiça não vai estar fechada, não. Vai ter então para responder sempre, né? Eu vi o promotor, eu faço o programa na parte da tarde e termino o programa às 7 horas. E às vezes eu fico até mais tarde aqui na Rádio Oeste. Eu percebo, promotor, que às vezes a pessoa fala: não, o promotor só trabalha só durante o dia. Pelo contrário, né? O promotor 24 horas. A gente não tem horário, né? Nós temos, agora com redes sociais, certo, então é 24 horas por dia, né? Já aconteceu. Telefone, né? Não ligando, né, promotor? Já aconteceu de eu perder o sono 2 horas da madrugada e o cidadão vê que eu estou com a luzinha acesa, entra com uma demanda, com uma pergunta, e a gente sempre responde, né? Eu atendo todas as pessoas que chegam na promotoria, qualquer horário, não tem horário, não precisa marcar hora, as portas estão sempre abertas, especialmente para aquelas questões envolvendo direitos fundamentais das pessoas mais humildes, né? Por exemplo, na área da saúde, que nós estamos numa cidade que é polo, se diz, né? Polo de saúde, mas onde a saúde, especialmente para os mais pobres, os menos favorecidos, tem deixado muito a desejar. E então, nesse caso, a atuação do Ministério Público se faz mais presente, mais necessária, né? Nós temos atendido demandas assim de pessoas que estão há 2 anos esperando um exame, por exemplo, né? Você pode ir nesses PSFs aí, você vai confirmar isso com os seus coordenadores. Tem pessoas esperando exames há 2 anos, cirurgias, medicamentos, internações, UTI e tal. E infelizmente, especialmente nos tempos atuais, de poucos anos para cá, essa situação piorou muito, né? Então nós temos que atender essas pessoas e muitas vezes temos que ajuizar mandados de segurança, ingressar na justiça e tentar fazer valer o direito constitucional à saúde, né? A saúde é direito de todos e dever do Estado, não é só para quem tem dinheiro. Quer dizer, então, o promotor, a demanda de pessoas que vão procurar recursos na saúde, até o senhor, porque eu acho assim que tem um processo assim, né, promotor? O senhor vai, se você não consegue, aí vai outra coisa, não consegue. O senhor acha que para fechar é no promotoria? Para falar assim, não consegue mesmo, vem na promotoria?
As pessoas procuram na via administrativa, né? Ou Vai lá no postinho. ou imediatamente já vai diretamente no senhor? Não. Geralmente as pessoas vão onde tem que ir, que é no posto de atendimento, nos chamados PSFs. Não sendo atendidos, procuram normalmente a Secretaria de Saúde. E não sendo atendidos, aí a alternativa que resta é a justiça, né? Isso, infelizmente, eu não estou falando só de uma cidade ou de outra, né? Nesse momento eu atendo 10 cidades ao mesmo tempo. E essa é uma triste realidade da saúde no Brasil. Até nas capitais também, se você for, você vai encontrar esta realidade. A saúde tem piorado muito no Brasil. Nós estamos com receio do que pode vir a acontecer com esses contingenciamentos de verba e tal nos próximos anos, né? Nós vamos ver pessoas assim morrendo pelas ruas, pelas calçadas, porque o atendimento da saúde pública piorou muito no Brasil. Aqui em Ceres, o polo de saúde de excelente qualidade, mas um polo de saúde para quem tem um convênio médico ou para quem tem dinheiro para pagar, né? As pessoas necessitadas têm que entrar numa fila e aguardar, né? Às vezes até, eu sou honesto em dizer, já aconteceu até embates entre mim e um determinado secretário de saúde aí, porque tinha uma vida em jogo, uma pessoa morrendo com septicemia, inflamação, comprometimento da saúde grave, e o secretário não encontrava uma solução para ele, e às vezes a gente até perde a noção do limite, a gente briga mesmo, né? E chegamos a brigar mesmo, mas graças a Deus a pessoa foi internada e salvou-se, foi salva uma vida, né? O promotor só acha que assim, eu tenho até uma forma de fazer essa pergunta um pouco irônica. Só acha que o senhor foi o fundamental pela recuperação dessa pessoa, doutor? O senhor teve que ter água isso aí? Não, quem salva é Deus, né? A gente tem que lutar, né? Por todas as injustiças, por isso que a minha profissão recebeu esse nome de promotor de justiça, para promover a justiça em todos os campos onde houver. Eu recebo uma notícia de tortura, por exemplo, eu recebo uma notícia de abuso da polícia, eu recebo uma notícia de desvio de verba pública, de fraudes em licitações, em contratações de servidores sem concurso. Em todas essas áreas, a gente acaba tendo que intervir. E, naturalmente, Jonathan, a gente nem sempre agrada as pessoas. E o meu papel não é agradar mesmo, né? Quando você encontrar um promotor que fica o tempo todo sendo elogiado pelo príncipe, você pode desconfiar. O papel do promotor é incomodar, desculpe, né? Mas num país com tantas demandas insatisfeitas, um promotor atuante, ele acaba sempre desagradando alguém, né? E é por isso, então, que às vezes ficam pessoas aí espalhando boatos que vão tirar esse promotor daqui, porque esse promotor incomoda demais, esse promotor persegue. Não, eu não persigo ninguém e nem vou ser tirado daqui, né? Isso é um assunto para a gente falar daqui a pouco. Mas o meu papel é cumprir aquela missão institucional que a Constituição impôs a mim, né? A defesa da ordem democrática, da ordem jurídica, dos valores fundamentais da pessoa humana. E é isso que me norteia. Todo dia, quando eu levanto de manhã, eu me concentro e saio sabendo que eu vou lutar, né? O meu trabalho é lutar, de manhã até de noite. E vamos continuar. O ano que vem estaremos aqui, sim, sem dúvida, e no outro também, até o dia que eu quiser, eu decidir ir embora, eu irei embora. Até o dia que eu decidir ficar, eu vou ficar. É assim que funciona. A Constituição me assegura uma garantia a todos os promotores, né? Uma garantia chamada inamovibilidade, né? Todas as tentativas que os adversários fizerem para retirar um promotor do seu local de lotação serão inúteis, serão infrutíferas, né? A Constituição estabelece isso. Um promotor é inamovível, a menos que ele cometa um crime, seja condenado, aí é outra história, né? Quer dizer, então, promotor, para as pessoas que falam isso, o senhor deixou bem claro que o senhor sai quando Deus quiser.
O senhor quer dizer que a pessoa... Falar até papagaio fala, né, promotor? Desculpa a minha expressão aqui, a expressão é óbvio que o nosso jornal é bem franco, bem objetivo aí para as pessoas que acompanham. Porque a gente percebe muito nas redes sociais que o senhor é um promotor que diga-se de passagem, é um promotor ativo. Promotor que se vê alguma coisa aí, vai, busca, briga mesmo. E o senhor falou uma coisa muito importante nos seus relatos aí, na sua ressalva, promotor Marcos Wilson, que quando o promotor é bonzinho demais, todo mundo gosta, né? Todo mundo vai lá. Isso pode ter certeza. Se é bonzinho demais, alguma coisa ele faz. Porque na justiça há corrupção, promotor, o senhor sabe disso. Na política é mais ainda. Em todo meio, na comunicação há corrupção também. Há quem se vende, né? Para várias outras pessoas. Então, quero dizer, se está acomodando, quis dizer a palavra do senhor, se está incomodando, porque o senhor está trabalhando, está fazendo o correto. Eu estou cumprindo meu dever, né? Nós somos chamados fiscais, né? Fiscais da lei. Então, se você percebe um promotor que não fiscaliza, ele naturalmente é elogiado o tempo todo pelos bandidos, sinal que ele não está cumprindo o seu dever, né? O promotor, o papel do promotor às vezes é desagradar, né? Você quer continuar cometendo crimes e eu vou continuar fazendo de conta que eu não vejo, e a gente se abraça e tira a fotinha, você me manda lá um título de cidadão de vez em quando, me dá uma homenagenzinha. Manda uma cartinha com um monte de R$100, nota de 100, que realmente acontece isso, promotor. Tem promotor que se vende, a gente tem que falar que se vende. Eu não sei. Eu estou falando, não justiça no modo geral, o promotor até riu aqui, mas no modo geral tem. Infelizmente, né? Existem várias maneiras das pessoas se deixarem seduzir, né? Tem pessoa, eu, por exemplo, é uma convicção minha, jamais aceitar homenagens, né? Eu estava em Rio Verde, antes de vir para cá, há 17 anos, a minha última comarca foi Rio Verde. Lá eu fiz uma certa amizade com o prefeito de então, que se chamava Paulo Roberto Cunha. Foi candidato a governador com o slogan "Tá certo, Paulo Roberto". Ele ganhou umas 2 vezes ou 3 vezes lá de Rio Verde, né? Excelente pessoa, ele foi deputado federal constituinte, é um dos autores da nossa Constituição, e tivemos uma convivência muito boa. E quando eu vim para cá, ele me telefonou: olha, eu estou dando um título de cidadão honorário, você vem aqui receber, nós vamos fazer uma festa. E eu gentilmente agradeci a ele e disse: doutor Paulo, uma hora dessa a gente conversa sobre isso. Já saiu, né? Os anos se passaram, hoje o Paulo Roberto infelizmente faleceu e eu não fui receber esse título de cidadão honorário. Aqui em Ceres também, a uma certa altura, numa gestão anterior, me ofereceram esse mesmo título de cidadão honorário. E eu, como me considero um homem educado, eu agradeci a gentileza, a atenção, mas eu realmente dispensei porque, questão ideológica, eu sou contra essas homenagens porque eu não vejo nada de interesse público nessa excessiva repetição de homenagens e homenagens e homenagens que se fazem. Eu vejo isso aí como uma repetição de um costume feio que vem da época do Império, em que se distribuíam condecorações, títulos, né? Títulos nobiliários de duque, de barão, de marquês, disso e daquilo. E essa cultura tem permanecido até hoje. E eu acho que a gente chegou uma hora já no Brasil de deixarmos nos convencer de que todos são iguais perante a lei, né? E essas homenagens, para mim, além de promoção pessoal de quem faz a homenagem, corresponde a uma quebra da isonomia. Ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo está pagando imposto demais, todo mundo tem que cumprir a lei, e estamos na hora de enxergarmos isso aí como um excesso, né? Eu nunca vou ingressar com uma ação para impedir, por exemplo, a Câmara de Vereadores de homenagear, mas eu me dou o direito de criticar e de discordar. Eu acho que os vereadores deveriam fazer o seu papel de fiscalizar, de ir para a rua, ver, denunciar, acompanhar as licitações, as contratações de pessoal. Estariam fazendo melhor do que ficar o tempo todo fazendo festinha e medalhazinha e título disso e daquilo, né? Então eu recusei, eu não preciso disso, não me engrandece nem um pouco homenagens. Recebi uma vez aqui em Ceres uma homenagem
porque o vereador tinha sido meu aluno, eu fiquei sem jeito de recusar. Mas eu não... Um caso isolado, né? Um caso isolado. Isso para mim não me agrada e se eu pudesse, eu lutaria contra isso, sabe? Muito bem. Promotor, eu vou entrar num assunto polêmico aqui. Pois não. E é um objetivo do jornal bem franco, você sabe disso no nosso trabalho aqui, a gente não tem censura aqui, que não tem essa conversa. Tem uma pergunta aqui, eu queria que essa pessoa respeitasse o jornal e respeitasse também as pessoas que legislam aqui em séries. Também é uma pergunta absurda, e isso não cabe colocar no ar, né? E que nós não somos moleques, tá? Que o jornal é sério e também é objetivo. Aqui eu falo mesmo, às vezes eu cobro, as pessoas me chamam de joada aí na rua, né? Tem pessoas ligadas aí a vários políticos aqui de séries que me chamam de joada na rua. Pode me chamar, mas se trabalhar, eu sou o primeiro a parabenizar. Se não trabalhar, eu vou cobrar sim. Promotor, o senhor fez uma publicação na sua rede social, o promotor te acompanha sempre o seu trabalho, que era questão de honra pela sua pessoa, julgar um acontecimento que aconteceu na cidade de Séries, né, muito triste, onde vitimou aquelas pessoas no parquinho de diversão aqui, e o senhor foi bem objetivo. Houve uma série de comentários sobre essa publicação que o senhor fez, parabenizando esse fato, né? Eu queria que o senhor... muita gente está ouvindo o jornal nesse exato momento, estamos na frente, graças a Deus, e muita gente está acompanhando o jornal. Por que dessa publicação? Qual é o pensamento do senhor? Qual é a reação? Qual é o que o senhor se sente devido a esse caso? Eu queria que o senhor relatasse para a gente, se possível. O senhor se refere ao acidente de um parque de diversões que vitimou fatalmente uma adolescente? Aí o senhor colocou, você lembra que o senhor colocou? O senhor falou assim, que é uma questão de honra julgar. Me lembro, julgar, e eu acompanho sempre o senhor, e antes do senhor vir, eu gosto muito dos entrevistados que vêm nessa emissora, promotor, eu gosto sempre de buscar uma biografia dele, entre aspas, e de trazer de uma forma verídica, porque a comunidade... eles merecem ser informados, né, promotor, de uma forma efetiva. Eu queria que o senhor comentasse isso para nós. As redes sociais, elas representam uma sensação momentânea, né? Eu, para ser sincero, devo lhe informar que nesta virada de ano, como no próximo ano teremos o ano eleitoral, eu, por prudência, oficiei a coordenadora do grupo, que é um grupo que eu era muito ativo até poucos dias, que se chama Séries Consciente, você deve conhecer. Mas está uma brigaiada naquele grupo? Eu me afastei de lá para manter a minha isenção no próximo ano, que é ano eleitoral, e também para evitar, assim, às vezes a gente, no momento em que você está escrevendo, você está possuído de determinada emoção. Já no dia seguinte você dorme, você vai ver e você vê que aquilo talvez você parece, né? Foi infeliz ou talvez pode ter sido mal interpretado, e por essa razão eu me retirei das redes sociais, especialmente desse grupo, embora eu reconheça a validade da discussão democrática. No caso de séries, esse grupo Séries Consciente, ele é muito útil, né? Ele permite a inserção de opiniões e de quem discorda das coisas, quem concorda com as coisas. Eu acho válido. Nós estamos numa democracia, né? Tudo tem que ser discutido, não há lugar para o segredo, né? Nós estamos na era da transparência, né? Mas eu me retirei desse grupo por isso, porque para preservar a minha independência no período que se aproxima, que é o ano eleitoral. Quando retornarmos do recesso, estaremos já no chamado período eleitoral, que vai até depois das eleições. Então eu me afastei, eu oficiei a coordenadora do grupo e estou afastado. Mas vamos falar do acidente do parque. O acidente do parque que aconteceu, eu conduzi uma investigação, a delegacia de polícia conduziu a sua, e chegamos a conclusões bem diversas, um do outro. E não quero aqui fazer colocações sobre mérito, quem está certo e quem está errado. O fato é que eu vislumbro responsabilidades de pessoas que possuem foro privilegiado, sabe? Autoridades que, a meu ver, se omitiram ali, porque você analisando bem a história, para quem não conhece,
É o mesmo parque que já tinha sido instalado no ano anterior, e o Ministério Público, no ano anterior, em 2017, já tinha percebido o risco que aquelas instalações, daqueles brinquedos, oferecia para a população. O Ministério Público, no ano anterior, de 2017, ingressou com ação na Justiça pedindo a interdição do parque. E a Justiça acolheu o pedido e interditou o parque. Posteriormente, fez uma liberação parcial de alguns brinquedos apenas, mas os brinquedos perigosos ficaram interditados até o final. Para nossa surpresa, no ano seguinte, o mesmo parque, na festa da cidade, chamada Feicer, realizada na praça da Prefeitura de Ceres, que inclusive fechou ruas para instalar brinquedos, inclusive o brinquedo que matou essa moça estava no meio da rua, não estava nem na praça da Prefeitura, estava numa rua interditada pela Prefeitura. Então, nessa ocasião, nós oficiamos todas as autoridades, o prefeito, o corpo de bombeiros, eu oficiei meu colega promotor também, que no ano anterior tinha sido ele que tinha entrado com a ação para a interdição do parque. E eu vislumbrei que era o mesmo parque, assentado em cima de pedaços, tocos de madeira, caco de tijolo, imagina, brinquedos perigosos, instalados assim na improvisação, né? E mandaram para mim um monte de documentos em resposta, como se tivesse tudo bem, né? O certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros, o alvará da Prefeitura. Onde entrou a promotoria que descobriu que era falso. Uma ART do CREA, que foi um jornalista que exerce com grande eficiência o chamado jornalismo investigativo, que descobriu que essa ART, inclusive, era falsa e era assinada por um engenheiro que nem engenheiro é. Posso dizer? Quem for o Jornal Fala Mais, inclusive, né, que está até aqui no estúdio da Rádio Goiás FM, o Mantozinho descobriu isso aí. Infelizmente, foi já depois do ocorrido, da morte da Isabela, né? Então, essa documentação toda foi jogada em cima da minha mesa como para me calar, né? Para me impedir de agir, que certamente eu ingressaria com o pedido de interdição do parque de novo. Mas diante desses documentos do município, do Corpo de Bombeiros, do CREA, eu fui obrigado a engolir aquilo, revoltado, mas como eu sempre digo, o diabo age bem nessas horas, né? Quando você faz coisa errada. Eu me lembro como se fosse hoje, o dia que o senhor teve aqui, promotor, o senhor falou dessa mesma forma. Nessas horas, é até ruim, não é nem caso de rir, não, mas o senhor diz dessas mesmas palavras aqui no dia que o senhor esteve aqui na Rádio Goiás FM. O intuito disso, promotor, que o senhor viu um ponto de agir. Eu quero dizer, depois que o senhor descobriu que essas documentações foram... Aí nós descobrimos que era falso, o jornalista investigativo esteve no CREA, foi o primeiro a descobrir que era falsa essa RT e que o engenheiro nem engenheiro era. E a investigação conduzida pela autoridade policial chegou a conclusões diferentes da minha. Eu não sou... O dono da lide, chama-se em latim dominus litis, o dono da demanda é o Ministério Público. É o Ministério Público que formula a denúncia de acordo com o seu convencimento. Eu não estou preso às conclusões que a autoridade policial chegou. Ele pode ter chegado a conclusões lá que não são as minhas. E quem há de prevalecer, me desculpe, mas é o Ministério Público, porque a Constituição diz que é o Ministério Público que formula a opinião delicti. Então, neste momento, o inquérito policial se encontra em Goiânia, numa procuradoria chamada Procuradoria Responsável por Crimes de Prefeitos, né? E as minhas investigações foram muito mais longe. Nós já descobrimos uma porção de outras coisas que talvez não seja conveniente dizer aqui, mas eu posso dizer que esse engenheiro possui uma oficina de lanternagem na cidade de Jaraguá. Ele nunca foi engenheiro e eu não posso acolher
e denunciar apenas os mais pobres, o operador da máquina, oferecer denúncia de acordo com as conclusões que a autoridade, com todo respeito, né, que a autoridade policial chegou. Na minha concepção, o que houve aí foi um homicídio por dolo eventual. O que aconteceu aqui foi exatamente o que aconteceu na Boate Kiss de Santa Maria, onde morreram 200 e tantas pessoas. Quer dizer, promotor, só para não fugir do assunto aqui, queria jogar para cima desse, no contexto geral, do operador, e foram capitulados assim em capitulações criminais mais leves, que dão no máximo de pena 4 anos, quer dizer, na prática termina em cesta básica e estamos conversados. E nós, de forma alguma, concordamos com isso, né? Então, nós mandamos, a minha expectativa é de que os responsáveis, que são vários, alguns não foram nem indiciados, e a minha expectativa é que essas pessoas vão se sentar no banco do Tribunal do Júri Popular, mais dia menos dia, né? Nesse momento, os autos estão na Procuradoria, lá em Goiânia, que vai fazer a sua análise, e a análise que ele fizer nós vamos respeitar. O crime que aconteceu aqui foi na última volta da noite, já mais de meia-noite, e tinha apenas 4 moças. Todas foram arremessadas violentamente para fora do brinquedo. Mas esse brinquedo ele tinha capacidade para mais de 50 pessoas. Então imagine você se fosse 2 horas antes, já foi uma tragédia, né? Uma tragédia nacional. Isso aí saiu em rede nacional, na Globo, os principais jornais, na Record e tudo. Mas imagine se tivesse 50 pessoas naquele brinquedo, seriam as 50 pessoas arremessadas para fora. E com o certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros e do engenheiro e da prefeitura, todo mundo dizendo que os brinquedos foram vistoriados, e nós vimos que os brinquedos, na data em que esses documentos foram confeccionados, a maioria dos brinquedos nem tinha descido do caminhão ainda, nem tinha chegado na cidade, então não tinha como você dizer que vistoriou um brinquedo que não foi nem montado. E mais, na minha investigação, diferente da outra investigação que foi feita, nós chegamos nas apresentações anteriores desse mesmo parque, na cidade de Inhumas e em outros municípios, onde ele também apresentou esse mesmo problema. Por sorte, não houve morte lá, não houve isso, mas pessoas ouvidas lá confirmaram irregularidades nesse brinquedo. Ele estava com algum defeito que a certa altura ele acelerava de forma desmedida e a ponto de jogando as pessoas para fora, igual uma centrífuga, né? Vai espirrando as pessoas para fora. Se tivesse 50 pessoas, poderiam ser 50 mortes na praça da Prefeitura de Ceres, com alvará da Prefeitura, com certificado do Corpo de Bombeiros e com a ART do CREA falsa. Quer dizer, então, uma menina tão linda, né, perdeu na sua vida. Eu peço até desculpa aí aos familiares, mas eu tinha que tocar nesse assunto, porque um dos assuntos polêmicos, não diz nem polêmico não, que o promotor colocou nas suas redes sociais, e houve uma participação muito grande popular devido a esse assunto. Nossos sentimentos, mais uma vez, aí, a família, grandes amigos meus aí, os pais da Isabela, dos pais aí, inclusive são os meus vizinhos lá de Sertão, os nossos sentimentos aí. Promotor, estamos chegando mais no final do ano. O senhor também vai ter um projeto para 2020 eleitoral. O senhor vai eu não sei como é a palavra, eu queria que o senhor me ajudasse agora, eu sempre tenho que falar isso. O senhor vai presidir a eleição 2020? Como que é para você? Eu tive um problema de saúde, certo. Então eu vou ter que me ausentar de fevereiro a maio. Eu devo fazer uma cirurgia na cervical, um problema muito sério. O Dr. Túlio Naves, que está me acompanhando. Então eu vou me ausentar desse período, aliado a um estresse muito grande que eu tenho passado. Eu cedi a função eleitoral para o meu colega de Rialma. Ele será o promotor para a 72ª zona eleitoral, que é as comarcas de Ceres e a comarca de Rialma. Seria o senhor, não foi o promotor? Seria eu. Aquela edição daquele jornal, o senhor disse que seria o senhor. Seria, eu não sabia. É até bom. Eu abdiquei e foi a favor, porque eu vou ter que tirar essa licença. Então, para a população, eu quero esclarecer que eu vou estar ausente apenas de fevereiro a maio.
e voltando aqui vamos atuar. E o fato de eu não ser o promotor eleitoral, ter abdicado em favor do meu colega de Rialma, não significa que eu não estarei vigiando a regularidade das eleições, né? O Ministério Público é uno, então havendo alguma irregularidade, alguma ilicitude aqui ou ali, onde eu estiver, é meu dever apurar e mandar representar para o promotor eleitoral, que no caso é meu colega de Rialma. Então, aqui onde eu atuo, Ceres, Nova Glória, Ipiranga, eu estarei fiscalizando as eleições também, o processo eleitoral, e embora não atuando, né, eu vou representar, vou apurar, vou abrir procedimentos, vou investigar e mando para o meu colega de Rialma, o Dr. Wessel. Ele é o promotor formalmente perante a Justiça Eleitoral, eu abdiquei em favor dele, ele será atuante lá, né, perante a Justiça Eleitoral. Mas nós estaremos fiscalizando aqui também. Então, aviso aí aos navegantes que nós estaremos fiscalizando, como sempre estamos, né, em todos os setores, especialmente na área da administração pública. Em alguns municípios temos tido dificuldades, mas dificuldades existem para serem enfrentadas, né? E se tem coisa que este promotor aqui nunca teve na vida, foi preguiça de trabalhar. Eu não sou de me deixar intimidar, pelo contrário, as tentativas de intimidação me animam muito mais a enfrentar, sabe? Porque a gente acredita em mudanças nessa realidade, né? A Lava Jato, quem conhece e acompanhou mais de perto, provocou mudanças e provocou reações também, né? O doutor Deltan Dallagnol tem lá suas representações contra si, sindicâncias e representações disciplinares. Isso não importa, o importa é você escrever a sua história com dignidade, né? E ele tem feito isso e eu tenho feito o mesmo aqui. As intimidações eu tenho recebido e tenho respondido elas à altura, né? Para quem deseja que eu vá embora daqui, eu lhe digo: olha, acho que você vai arrumar sua mala antes que eu, né? Eu posso te garantir que, a menos que eu cometa algum crime e seja julgado e condenado, nada pode me tirar daqui. Eu não sou um criminoso, então a população pode ter certeza que estaremos aqui por mais alguns anos, se Deus quiser. Vou tirar essa licença de 3 meses, de fevereiro a maio, repetindo, para tratamento de saúde apenas. Em maio estaremos de volta com toda a força. Várias perguntas aqui, promotor, é respeito a isso mesmo. Quando havia falado que o senhor via um jornal, foi as notícias pela sua despedida, nós estamos falando de despedida de recesso de fim de ano e a sua ausência nesse período, que o senhor vai tratar da sua saúde, vai ter que passar por um procedimento cirúrgico. Mas, promotor, mesmo o senhor estando no procedimento cirúrgico, não deixa de ser promotor, né? Sempre o senhor vai estar ativo aí. Sempre às ordens, viu, Jonathan? Sempre aberto à população. O repórter Matosinho que está aqui me conhece também. A gente tem vários meios de se comunicar nesse meio tempo. A população sabe que aqui tem um fiscal. O papel do fiscal é desagradar, às vezes, alguém, especialmente quem está cometendo crime. É o mesmo papel da polícia, né? A polícia faz inimigos de vez em quando, porque ela está no papel dela, né? Não adianta o traficante dizer: não, mas eu tenho família para sustentar, me deixa fazer só mais 4 viagens de cocaína que depois eu paro. Não é assim que funciona, né? A gente tem que agir e temos agido. Acontece que os processos são lentos, os juízes às vezes têm visões diferentes da visão do promotor, né? Agora estamos numa fase de renovação do Poder Judiciário de Ceres também. 2 juízes daqui estão partindo, um já partiu, o outro está indo embora. Esperamos que venham novos juízes, que venham juízes com maior sintonia com o Ministério Público, porque, afinal de contas, quando o Ministério Público age, ele está agindo geralmente em favor dos menos favorecidos, em favor das pessoas mais necessitadas, das pessoas injustiçadas, né? Promotor, o senhor considera um promotor social? Promotor social? Sim. Entre aspas? Sim, essencialmente, eu me considero um promotor de preocupação com o social, exatamente. Na Constituição anterior, o papel do promotor era muito limitado ao direito penal. O promotor fazia júri e oferecia
denúncias contra os criminosos. Na atualidade, a atuação do promotor é na área do consumidor, é na área do meio ambiente, é na área da saúde da população e especialmente é na área de fiscalizar aquilo que outros órgãos que também deveriam fiscalizar, às vezes não fiscalizam, que é a probidade no exercício da administração pública, né? Centenas de milhões de reais são desviados anualmente, a população vê o estado da cidade, compara com gestões anteriores, com períodos anteriores, a população pede concurso, o gestor não faz concurso, o promotor recomenda que faça concurso, não faz concurso, não faz licitações, às vezes desonestas, para privilegiar empresas de amigos, de parentes, de laranjas e tal. E a tudo isso o promotor sente, às vezes, uma certa solidão, sabe? O que eu mais sinto, às vezes, que me chateia é a solidão, é a falta de solidariedade. A comunidade, não, a população está do nosso lado, percebe o nosso trabalho, afinal, eu estou aqui já há 17 anos. Mas da parte, assim, às vezes, do parlamento, do poder judiciário, às vezes até do colega e tal, a gente sente assim que poderíamos ter mais sintonia, poderíamos ter mais entendimento, né? Faz com que a gente às vezes se sinta meio só. Mas a luta continua, né? Para fazer valer as liberdades das pessoas, o atendimento das necessidades das pessoas e a honestidade na administração. Bom, promotor, eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor, uma pergunta que tem muita gente que quer saber. O senhor acha que na cidade de Santos vai ter renovação para 2020? O senhor acha que vai ter uma mudança, tanto na Câmara Municipal quanto no Poder Executivo? O senhor pode responder se o senhor quiser. Se o senhor quiser, a gente não haverá problema. Eu não tenho problema nenhum em responder. A alternância no poder é um dos pressupostos da democracia. O senhor é a favor então da renovação? Eu sou sempre a favor da alternância do poder. Eu desconfio dessa história que nem tem lá no parlamento brasileiro. Você vê lá que o avô foi deputado, o filho foi deputado, certo, o neto foi deputado. Ou se trata de uma família de pessoas excepcionais, abençoadas, ou se trata de uma máquina de reeleição. O próprio presidente Bolsonaro, com todo respeito aqui, eu vou dizer, não é possível ele com seu filho número 1, seu filho número 2, seu filho número 3, está claro para nós que isso não é democrático, isso é uma fábrica de um sistema de produção de votos em massa, né? E isso não é bom para a democracia. Certo. A democracia se faz com alternância de poder. Eu sou contra a reeleição, por exemplo. Era um dos... O senhor tirou a palavra da minha boca. Era uma das perguntas que eu ia fazer para o senhor agora. O cidadão, você percebe, às vezes, até no interior, prefeitos, assim, no interior, já desde o primeiro dia, ele começa a pensar, a trabalhar, ele toma posse já pensando na sua reeleição. Para isso, então, ele não faz concurso, ele enche a máquina pública de cabos eleitorais, com critérios muitas vezes assim pessoais e não objetivos, por competência, às vezes nem analisa direito o histórico da pessoa. Nós temos casos de pessoas com condenações criminais e condenados até em segunda instância, ocupando cargos de confiança, e tantas pessoas com a ficha limpa, pessoas qualificadas, técnicas, não têm oportunidade. Então, o promotor luta contra isso, né? E lutando contra isso, naturalmente, desagrada algumas pessoas, né? Mas o serviço público não é um lugar para criminosos. Se você tem uma condenação criminal, você mesmo fazendo concurso, às vezes você vai ficar barrado na análise da sua vida pregressa. É assim que funciona, né? Então, se tiver ficha suja, não pode. Né? Nós tivemos um problema no município aqui da nossa comarca, o problema persiste, inclusive, e como se trata de criminosos, aí geraram outros problemas que acabaram assim me agredindo e me entristecendo muito, sabe? Porque criminoso é criminoso, né? Criminoso não age como quem não é criminoso. Mas estamos resolvendo isso aí, se Deus quiser, em breve as coisas serão colocadas no seu devido lugar, né? Também quanto à liberdade de expressão, eu recebi aqui, se você me permite, eu recebi um ofício assinado por duas pessoas
pedindo que o Ministério Público ajudasse a fiscalizar no que tange a liberdade de expressão. Tem aqui um movimento que realiza eventos artísticos e culturais em séries e pede o apoio do Ministério Público, porque parece que está sofrendo algumas retaliações, né? Então eu lhe digo que tem sim o meu apoio, terá o meu apoio, foi assinado pelo movimento Rap exclamação, assinado por Gabriel de Sá e Cássio Cran. Eu quero dizer a essas pessoas que podem contar com total apoio do Ministério Público. O Ministério Público está aqui para fazer valer os direitos garantidos na Constituição, o direito de liberdade de expressão, de manifestação artística e cultural, sem que sejam constrangidos por ninguém, né? Eu estou me aproximando já de 60 anos de idade. Na minha infância eu vivi a ditadura, eu sei o que era um cantor soltar uma música, tinha que passar por um serviço de censura para a gente poder ouvir a música. Eu vi professor meu sair da sala de aula sendo conduzido à Polícia Federal para prestar declarações. Eu vi colegas meus sendo presos por manifestar opiniões. Torturados também. Torturados, gente que teve que sair do país, morar no exílio. E essa realidade a gente não quer mais para o nosso país. E especialmente eu, pessoalmente, não admito isso, inclusive na nossa comarca, né? Se acontecer de alguém se sentir tolhido em seu direito de ir e vir, ou em seu direito de livremente se manifestar, pode procurar o Ministério Público, que nós vamos atender com toda atenção e tomar as providências cabíveis, né? Nós estamos num país democrático, a censura nós não queremos nunca mais, se Deus quiser, nós queremos viver num país livre. Claro que a liberdade impõe também a responsabilidade, né? Se você ofende uma pessoa, certamente você será chamado a responder. Uma pessoa ou uma instituição, uma corporação, você poderá amanhã ou depois vir a responder. Mas a arte é livre, a arte, Chico Buarque e tantos outros gênios da literatura, do teatro, sofreram isso nos anos 60 e 70, né? Eu mesmo entrei na faculdade de Direito em 80, ainda vivíamos a ditadura, né? Só em 85 é que houve a abertura, os exilados puderam voltar para o Brasil e tal. Mas a gente viveu uma realidade muito triste. E ainda hoje, quando a gente percebe assim, pessoas sendo hostilizadas porque manifestaram a sua opinião, a gente fica triste. Meu papel de promotor, além de ficar triste, é de agir. E eu quero dizer que nós vamos agir a quem ousar tolher a liberdade de expressão dos cidadãos da minha comarca. Eu agradeço muito a presença do senhor aqui no Jornal Goiás Notícias. Você lembra dessa música aqui, Lotó? Eu tenho. Eu queria dizer exatamente, para final de ano... Eu vou colocar essa fundinha, essa música de fundo, que é um hino do senhor aí, para o senhor falar a mensagem. Pode ser para você, então? Ela se chama Amor para Recomeçar. Amor para Recomeçar, do Frejate. A gente cumpre o dever profissionalmente, mas faz o que faz por amor, né? Vou deixar ela de fundo aqui. Eu te desejo não parar tão cedo. Para quem espera que eu me aposente antes da hora, eu quero dizer que eu desejo não parar tão cedo, né? E os que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante. Bota a música aí, um Feliz Natal a todos. Espero rever meus amigos da comarca no começo do ano que vem, com a mesma alegria, com o mesmo empenho. Para vocês aqui do estúdio também, Matozinho, Jonathan, a Kelly, felicidade para vocês. Obrigado. Vamos nos encontrar a partir de janeiro com o mesmo vigor, com o mesmo amor para recomeçar. É isso aí. Aí, ó. Até já.